que estão aqui nessa manhã acompanhando e aqueles que vão assistir posteriormente. É um prazer, mais uma vez, estar aqui nessa terça-feira, trazendo a mensagem de Deus. E a mensagem de hoje que eu gostaria que nós, né, refletíssemos, pensássemos e trazêssemos na prática para o nosso dia, está em 2 Reis. Tá? 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 a 23. Tá? Essa vai ser a reflexão dessa história. E uma história verdadeira que eu, né, o desafio de hoje é a gente pegar as palavras do Senhor e colocar em prática na nossa vida, não achar que é só uma história à distante, mas colocar isso tentar trazer, né, a história que aconteceu no passado para os dias de hoje. E é uma história do profeta Eliseu, um profeta muito conhecido. Ele estava sendo um conselheiro do rei de Israel. E esse rei de Israel estava enfrentando algumas batalhas com o rei da Síria. Então a gente, né, tem aí as batalhas, as guerras que até hoje existem, e a gente então tem aí dois reis guerreando, o rei da Síria lutando contra o rei de Israel. E Eliseu então era um conselheiro para o rei de Israel, para o seu povo. E o que acontecia? Toda vez que o rei da Síria procurava arrumar, né, uma estratégia para poder combater o rei de Israel, você tinha então o profeta Eliseu dizendo o que o rei da Síria ia fazer. Então, logo o rei de Israel conseguiu o quê? Fazer toda uma manobra para que evitasse essa guerra. Isso aconteceu por algumas vezes. E o rei da Síria, ele ficou intrigado. Ele falou: não é possível. Deve ter alguém aqui dentro da gente, do nosso meio, passando informação para eles lá. E ele então chamou os seus soldados e falou: olha, está acontecendo isso. Alguém daqui da gente está passando informação por lá para o rei de Israel. E ele faz esse questionamento. E ao questionar, os soldados dizem, falam, não, quem sabe todas as informações é o profeta, o Eliseu. O Eliseu está sabendo de tudo. Inclusive, ele escuta, ele sabe tudo o que está acontecendo aqui. Não só ele escuta o que a gente fala, mas também, inclusive, na intimidade, no interior do seu quarto. Então, o rei da Síria, ele fica intrigado com essa história. E ele fala, então, vai buscar esse profeta. Então, ele determina isso para os seus soldados. E o profeta, ele está numa cidadezinha chamada Dotã. E o profeta está lá e, de repente, ao acordar, o servo do profeta Eliseu, ele acorda e ele se vê diante do quê? De uma situação de que existia as tropas dos reis da Síria em volta da cidade de Dotã, onde estava o profeta Eliseu. E ele se desespera. E ele então vai comunicar a Eliseu. Eliseu, estamos perdidos. A cidade de Dotã, ela está cercada de soldados da Síria. E Eliseu fala, fica tranquilo. Ele fala para o seu servo. Nós temos um número maior de soldados. Então imagina, Dotã, a cidade aqui, cercada
de soldados do rei da Síria. Há então uma preocupação com o servo de Eliseu, e então o profeta Eliseu diz para esse servo, falando: em volta há muito mais soldados a nosso favor. Há soldados a cavalos de fogo, carros, né, de tanques a seu favor, que cercavam em volta, né, cavalos e carruagens de fogo em volta de todos esses arameus. E ele orou, então, para que o seu servo pudesse enxergar aquilo que só o Eliseu estava vendo. Eliseu, um profeta de Deus, um servo do Senhor, estava vendo a proteção, né? Os anjos, vamos dizer assim, a guarda de Deus protegendo tudo aquilo. E houve a necessidade desse servo de Eliseu enxergar isso que não estava vendo. Então o Eliseu ora e esses soldados que estão em volta dessa cidade, eles acabam, né, ficando cegos, ou enfim, não conseguem enxergar muito, então não conseguem entrar em combate. E Eliseu, então, a história diz que Eliseu leva eles para a cidade, né, para os muros de Israel, em Samaria. E aí, quando ele chega lá, o rei de Israel fala para Eliseu: o que que vamos fazer? Vamos matar todos eles? E Eliseu diz: não, Senhor, não vamos matá-los. Vamos dar uma ceia para esses soldados. Então, assim, o rei de Israel acata, né, o que Eliseu está dizendo. Então, eles passam a enxergar e, enfim, ver aonde eles estavam em volta do muro, né, dentro, né, o muro cercado dentro da cidade. Eles não, né, vão matá-los e, ao contrário, eles vão cear. E esses soldados voltam para Samaria. E isso há shalom, né? O tal shalom de Deus, a paz entre o rei de Samaria e o povo de Israel. Essa história nos convida, e eu quero trazer uma reflexão nessa história com a tríade de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Que nós pudéssemos pensar um pouco sobre a fé, a esperança e o amor. Eu queria que nós pensássemos diante dessa história, trazesse essa história lá no passado e pudéssemos trazer esse texto para os dias de hoje, através dessa tríade de Paulo aos Coríntios, essa tríade paulina: fé, esperança e amor. O autor de Hebreus, ele diz lá em capítulo 11 que a fé é a certeza daquilo que a gente não consegue ver. E que nós, quando nós pensamos, e que muitas vezes, talvez eu e você, mesmo servindo a Deus, como Eliseu, como o povo de Israel, talvez você esteja cercado de inimigos, mesmo servindo, preso em uma situação que muitas vezes, como o servo de Eliseu estava falando, a gente perdemos essa guerra. Talvez você e eu estamos passando, ou já passamos, ou iremos passar por um momento de dificuldade onde talvez você não enxergue uma saída.
E Deus está te convidando no dia de hoje, através dessa mensagem, que sim, exercite a fé, mesmo você não enxergando. Os anjos do Senhor acampam ao seu povo. Assim diz as Escrituras. Deus, através dessa história, está trazendo no dia de hoje para que você confie nele, que ele está cuidando de mim e de você. Deus convida a você exercitar uma fé, que ele está cuidando de você. Se nós pensarmos na esperança, quando Eliseu orou e os olhos do seu servo conseguiu enxergar esse cuidado de Deus, esse é um convite que nós temos hoje para termos a esperança. Jesus fez uma série de milagres, né? E esse abrir dos olhos que o próprio Jesus fez em terra é um convite para dizer: confia, confia, porque há uma esperança, há uma saída, há um momento onde eu vou resgatar você. E fé e esperança são coisas que muitas vezes você não consegue ver fisicamente. É um desenvolvimento o abrir dos olhos espirituais. E o último convite é você se sentir amado por Deus. Você sentir esse amor que vai permanecer para a eternidade. Esse amor que muitas vezes, mesmo tendo todo o cuidado, o resgate, né, essa fé que se exercitou, a esperança, e uma vez você, né, recebendo isso do Senhor, e muitas vezes a gente enfrenta situações até contra outras pessoas ou outras situações que nos deixa aflito, mas que teve vitória com Deus. Nessa história a gente não vê uma vingança do homem. Há shalom, há paz, há amor. Para que haja a paz, o amor precisa estar na nossa vida. E aqui cessou a guerra porque não foi revidado, e sim foi feito, foi ceado, foi colocado o amor aqui. Você precisa sentir esse amor, porque o amor ele passa a terminar começando na gente. Então, que você e eu possamos ter amor. E o amor é diferente da fé e da esperança, porque a fé e a esperança é algo que a gente não consegue visualizar. Mas o amor, sim, o amor é um ato que a gente faz, a gente vê, diferente de fé e esperança, porque uma vez que a gente venceu, né, Deus nos deu a vitória, a gente já não precisa mais da esperança e da fé sobre aquilo que a gente está muitas vezes preso, como Eliseu estava e o seu servo em Dotã. Então, o convite de hoje, irmãos, é que 1 Pedro 2,9 diz que vocês, porém, são gerações, nós somos gerações eleitas, reino de sacerdote, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar a grandeza daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, que eu e você continuamos exercitando essa fé, a esperança e o amor, por sermos um povo escolhido por Deus. Por mais que você e eu estejamos passando por momentos muitas vezes difíceis, que você não enxergue, exercite esse olhar na fé e na esperança, e que o amor, ele jamais acaba. Oremos.
Santo Deus, nessa manhã, Pai querido, nós nos curvamos diante do Senhor, fechando os nossos olhos e colocando a mente, a nossa alma, o nosso espírito diante de Ti. Nós clamamos e pedimos ao Senhor e queremos confirmar, quando olhamos as Tuas Escrituras e exercitando essa fé e a esperança e o amor que nós temos em Cristo Jesus. Ele veio à Terra e nos provou que nós podemos confiar em Ti, mesmo diante de situações tão desafiadoras, onde aos nossos olhos, não há saída. Ajude, Pai, a abrirmos os nossos olhos da fé e termos a esperança de que o Senhor vai nos resgatar diante dessas situações. E que nós possamos sentir esse amor fraternal, esse amor de um pai que está escutando, graças a Jesus, que nós temos acesso ao Senhor e o Senhor escuta a cada oração nossa. O Senhor atende, o Senhor nos ama e o Senhor sabe o que é melhor para nós. Que nós possamos ter essa fé e ter a plena certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Pai. E nós queremos declarar o nosso amor ao Senhor, mesmo que seja pequenininho, Pai. Que nós possamos continuar firmes nas tuas promessas. Nos abençoe. O Senhor já iniciou esse dia nos abençoando, nos dando a oportunidade de estar aqui nessa manhã, ouvindo essa palavra tão encorajadora que vem do teu alto, vem dos céus, para encorajar os seus filhos a viver na terra e ter a certeza que o Senhor está cuidando da gente. Que o Senhor supra as necessidades conforme a tua vontade nesse dia e que possamos achar o maior sentido de estarmos animados, porque nós temos Cristo Jesus, o autor e o salvador da nossa fé. Nós declaramos isso no nome dele, Pai. Amém. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima terça-feira e ele te guarde na fé, na esperança e no amor.